Você sabia que muitos homens só descobrem o câncer de próstata quando já é tarde demais? E o pior? Os sinais estavam lá o tempo todo, mas foram ignorados. Urinar mais vezes à noite, uma dor nas costas que nunca passa, um cansaço estranho que aparece do nada. Tudo isso pode parecer inofensivo, mas pode ser o corpo gritando por socorro. O que ninguém te conta é que o câncer de próstata não começa com dor. Ele começa em silêncio, disfarçado. E é por isso que tantos homens deixam passar. Só que aqui vai uma verdade que pode mudar o rumo da sua vida, ou da vida de alguém que você ama. Quando descoberto no início, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura. Então, por que ainda tem tanta gente ignorando os sinais? Talvez porque nunca ninguém explicou direito quais são esses primeiros sintomas que você jamais deveria ignorar. Neste vídeo, você vai entender de forma clara, direta e sem enrolação quais são os alertas que o seu corpo pode estar dando agora mesmo e que podem fazer toda a diferença entre um tratamento tranquilo e um problema grave lá na frente. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode literalmente salvar a sua vida. E é mais simples do que parece. Frequência urinária aumentada. Um aviso que não pode ser ignorado. Se tem uma coisa que muda com o tempo, é a forma como o corpo funciona. Pequenos incômodos que antes não existiam começam a aparecer, e um dos mais comuns é a necessidade de ir ao banheiro mais vezes durante a noite. No começo, pode parecer apenas um detalhe, algo natural, sem grande importância. Mas quando essa frequência aumenta e as idas ao banheiro se tornam parte da rotina noturna, pode ser um sinal de alerta. A necessidade de urinar várias vezes ao longo da noite, chamada de nictúria, não é apenas um incômodo. Ela interfere no sono, causa cansaço durante o dia e, mais importante, pode indicar que algo não está certo com a próstata. O problema é que muitos homens simplesmente se acostumam com isso. Acham que é só parte do envelhecimento e seguem ignorando. Mas será que é mesmo só a idade? A próstata, que tem o tamanho aproximado de uma noz quando estamos jovens, pode crescer com o passar dos anos. Isso acontece com a maioria dos homens, mas quando esse crescimento começa a comprimir a uretra, o canal por onde passa a urina, o resultado é uma bexiga que nunca parece esvaziar completamente. Você sente vontade de ir ao banheiro, mas urina pouco. Depois de um tempo, a bexiga se enche de novo e lá vem aquela vontade incômoda outra vez. O ciclo se repete, especialmente à noite, prejudicando o descanso e trazendo um novo desafio para o dia seguinte. O cansaço. A falta de um sono reparador desgasta o corpo e a mente. Durante o dia, vem aquela sensação de sonolência, falta de energia, dificuldade de concentração. As atividades rotineiras, que antes eram feitas sem esforço, parecem mais pesadas. E assim, sem perceber, o corpo começa a dar sinais de que algo precisa ser investigado. É claro que urinar mais vezes pode ter outras causas, como infecções urinárias ou diabetes. Mas quando isso acontece junto com outros sinais, como jato urinário fraco, dificuldade para esvaziar a bexiga ou até mesmo a sensação de que a urina nunca sai por completo, é preciso ligar o alerta. Muitos homens só procuram ajuda quando os sintomas se tornam insuportáveis, mas nessa altura a doença pode ter avançado. O corpo dá avisos sutis antes que o problema se agrave. O segredo é prestar atenção e agir antes que seja tarde. Porque quando os sinais começam a se intensificar, outros sintomas podem surgir, e um deles é ainda mais incômodo. Aquela sensação repentina e incontrolável de urgência para urinar. Urgência e dificuldade. Urinária, quando o corpo exige atenção. Se levantar várias vezes à noite já é um incômodo, pior ainda
é quando a vontade de urinar surge de repente e com urgência, sem dar tempo de se planejar. Você sente que precisa ir ao banheiro agora, e se não chegar a tempo, pode até ocorrer um vazamento. Isso não acontecia antes, mas agora parece imprevisível. Pode ser durante um passeio, na fila do mercado, assistindo TV. De repente, a urgência vem e não há nada que possa ser feito além de procurar um banheiro o mais rápido possível. Essa sensação de urgência urinária pode ser um dos primeiros sinais de que a próstata está pressionando a uretra. Com a passagem mais estreita, a bexiga precisa fazer mais força para expelir a urina. No início, o corpo ainda consegue lidar com isso, mas com o tempo, o esforço constante começa a enfraquecer os músculos da bexiga. O resultado? Uma bexiga que não consegue mais segurar a urina por muito tempo. A vontade vem de repente e a necessidade de esvaziar é imediata. Além da urgência, surge outra dificuldade. Mesmo quando se chega ao banheiro a tempo, urinar não é mais como antes. O fluxo parece mais fraco e irregular. Algumas vezes, a urina até começa bem, mas logo perde força e para antes de sair tudo. Outras vezes, o esforço para iniciar o jato urinário é grande. Parece que o corpo não responde na hora certa. Você precisa esperar, forçar, tentar de novo. Quando finalmente consegue, a sensação de alívio dura pouco, porque logo depois vem a impressão de que a bexiga não esvaziou completamente. E lá vem a vontade de urinar de novo. Esse ciclo não só é desgastante, mas também interfere na qualidade de vida. Atividades simples do dia a dia começam a ser planejadas com base na localização de banheiros. Muitos evitam sair de casa por medo de não encontrar um sanitário a tempo. Outros reduzem a ingestão de líquidos para urinar menos, mas isso pode causar problemas ainda piores, como infecções urinárias e cálculos renais. O problema é que muitas vezes esses sintomas são ignorados ou atribuídos apenas ao envelhecimento. Mas a verdade é que eles podem indicar algo mais sério. Quando a próstata continua crescendo sem tratamento, a obstrução urinária pode se agravar ao ponto de impedir completamente a passagem da urina. Isso pode causar dor intensa e exigir intervenção médica urgente. É por isso que esses sinais não podem ser deixados de lado. Quando o corpo começa a ter dificuldades para realizar funções básicas, é um alerta de que algo precisa ser investigado. E, em alguns casos, essa dificuldade pode vir acompanhada de outro sintoma preocupante: dores persistentes na região lombar. Dor lombar. Persistente, um sinal que pode indicar algo mais grave. Se tem uma dor que muitos acabam aceitando como parte da idade, é a dor lombar. No começo, ela aparece de vez em quando, geralmente depois de um dia mais puxado, mas com o tempo, a dor começa a ficar mais frequente. Para alguns, é aquela sensação de peso na parte baixa das costas, que piora quando ficam muito tempo sentados ou em pé. Para outros, a dor é mais intensa, irradiando para os quadris ou para as pernas. É comum pensar que isso é só resultado de esforço, postura errada ou até mesmo da velhice. E, de fato, em muitos casos, pode ser só isso. Mas quando essa dor se torna persistente e não melhora com o tempo, pode ser um sinal de alerta. O que muita gente não sabe é que, em alguns casos, essa dor lombar pode ser um dos primeiros sinais de que o câncer de próstata avançou para os ossos. Quando o câncer se espalha, o que os médicos chamam de metástase, os ossos são um dos primeiros lugares onde ele pode se instalar. E a região lombar, os quadris e as pernas costumam ser as áreas mais afetadas. A dor pode começar de forma discreta, mas aos poucos vai se tornando mais forte e constante. Algumas pessoas relatam que sentem a dor, mesmo quando estão paradas, sem esforço algum. Outras percebem que a dor piora à noite ou ao acordar,
quando o corpo está em repouso há muito tempo. Além da dor, pode haver outros sinais que indicam que algo não está certo. Fraqueza nas pernas, dificuldade para caminhar, ou até mesmo pequenas fraturas sem motivo aparente podem ocorrer quando os ossos estão enfraquecidos. Nesses casos, o problema já está mais avançado e requer atenção imediata. O grande problema é que muitas vezes os homens só procuram ajuda quando a dor já está intensa e incapacitante. E aí, o que poderia ter sido tratado no início já se tornou algo mais difícil de controlar. Por isso, qualquer dor lombar que persiste por semanas, sem melhora com repouso ou medicação, precisa ser investigada. Pode ser apenas uma questão muscular ou de coluna, mas também pode ser um sinal de algo mais sério. O corpo avisa quando algo não está certo, e ignorar esses sinais pode custar caro, principalmente quando outros sintomas começam a aparecer ao mesmo tempo. E um desses sinais que merece ainda mais atenção é a presença de sangue na urina ou no sêmen. Sangue na urina ou no sêmen. Um alerta que não deve ser ignorado. A maioria das pessoas se preocupa quando vê sangue, especialmente quando ele aparece de forma inesperada. Mas quando esse sangue surge na urina ou no sêmen, muitos homens hesitam em falar sobre isso ou procurar ajuda. Às vezes, por vergonha. Outras vezes, porque acreditam que foi apenas um caso isolado, sem importância. A verdade é que sangue na urina, hematúria, ou no sêmen, hemospermia, nunca deve ser ignorado. Mesmo que aconteça uma única vez, é um sinal de que algo não está certo. No caso do câncer de próstata, isso pode indicar que há vasos sanguíneos rompidos dentro da glândula prostática ou que o tumor já está afetando tecidos próximos. O problema é que muitas pessoas associam sangue na urina apenas a infecções ou pedras nos rins. E, de fato, essas condições também podem causar esse sintoma. Mas a grande diferença é que, nesses casos, a hematúria geralmente vem acompanhada de dor ou ardência ao urinar. Já no câncer de próstata, o sangue pode aparecer sem outros sintomas óbvios. Às vezes, é apenas um leve tom avermelhado na urina, que desaparece no dia seguinte, ou pequenas manchas avermelhadas no sêmen, que podem passar despercebidas. Isso faz com que muitos homens simplesmente sigam a vida sem dar atenção ao problema, achando que foi um episódio isolado. Outro ponto importante é que o sangue pode não estar visível a olho nu. Em alguns casos, só é detectado em exames laboratoriais de rotina. É por isso que consultas regulares são essenciais, mesmo quando não há sintomas aparentes. Quando o câncer é identificado nessa fase, as chances de tratamento bem-sucedido são muito maiores. Agora, se o sangue aparece repetidamente ou vem acompanhado de outros sintomas, como dor ao urinar, dificuldade para esvaziar a bexiga ou dor lombar, o sinal de alerta precisa ser levado a sério. Isso pode indicar que o câncer já está em um estágio mais avançado e comprometendo a região ao redor da próstata. O grande perigo está no hábito de normalizar esses sinais. Afinal, o corpo sempre dá pequenos avisos antes que algo grave aconteça. Mas e quando essa dor ou incômodo surge de outra forma, como ao urinar ou ejacular? Isso também pode ser um sintoma preocupante. Dor ao urinar ou ejacular. Quando o corpo fala, é hora de ouvir. Sentir dor nunca é normal. Mas, quando essa dor acontece em momentos íntimos, muitos homens hesitam em buscar ajuda. Seja por constrangimento, medo do diagnóstico ou simplesmente porque acreditam que vai passar com o tempo. O problema é que essa dor pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo com a próstata. A dor ao urinar ou ao ejacular é um sintoma que pode indicar inflamação, infecção ou
Em casos mais preocupantes, um tumor na próstata. Isso acontece porque a próstata está localizada bem próxima da bexiga e da uretra, e qualquer alteração nela pode afetar diretamente essas funções. O que no início pode parecer apenas um leve incômodo, com o tempo pode se tornar uma dor intensa que afeta a qualidade de vida e até os relacionamentos. Muitos homens descrevem essa dor como uma sensação de ardência ou queimação ao urinar, parecida com quando se tem uma infecção urinária. Outros relatam uma pressão na região pélvica, como se algo estivesse bloqueando a passagem da urina. Em relação à ejaculação, a dor pode ser sentida na base do pênis, nos testículos ou até na região do períneo, aquele espaço entre os órgãos genitais e o ânus. Além da dor, pode haver outros sinais que indicam que algo não está certo. Fraqueza nas pernas, dificuldade para caminhar, ou até mesmo pequenas fraturas sem motivo aparente podem ocorrer quando os ossos estão enfraquecidos. Nesses casos, o problema já está mais avançado e requer atenção imediata. O grande problema é que muitas vezes os homens só procuram ajuda quando a dor já está intensa e incapacitante. E aí, o que poderia ter sido tratado no início já se tornou algo mais difícil de controlar. Por isso, qualquer dor lombar que persiste por semanas, sem melhora com repouso ou medicação, precisa ser investigada. Pode ser apenas uma questão muscular ou de coluna, mas também pode ser um sinal de algo mais sério. O corpo avisa quando algo não está certo, e ignorar esses sinais pode custar caro, principalmente quando outros sintomas começam a aparecer ao mesmo tempo. E um desses sinais que merece ainda mais atenção é a presença de sangue na urina ou no sêmen, perda de peso e fadiga. Quando o corpo dá sinais de alerta. Se tem algo que preocupa qualquer pessoa, é perder peso sem explicação. No começo, pode até parecer algo positivo, especialmente para quem sempre tentou manter o peso sob controle. Mas quando essa perda acontece sem nenhuma mudança na alimentação ou nos hábitos do dia a dia, é um sinal de que algo pode estar errado. No caso do câncer de próstata, a perda de peso inexplicável pode ser um sintoma preocupante, principalmente quando vem acompanhada de cansaço constante. Isso acontece porque quando há um tumor no corpo, ele consome energia e nutrientes, enfraquecendo o organismo. Mesmo que a pessoa esteja se alimentando normalmente, o metabolismo muda e o corpo começa a perder massa muscular e gordura sem motivo aparente. O problema é que muitos homens ignoram esse sintoma. Acham que o cansaço é só um reflexo da idade ou que a falta de energia vem da rotina. Mas há uma grande diferença entre um cansaço normal, aquele que melhora depois de uma boa noite de sono, e um cansaço que persiste o dia inteiro, mesmo depois do descanso. Quando o corpo não se recupera como antes e qualquer esforço parece maior do que deveria ser, algo está errado. Outro detalhe importante é que essa fadiga vem acompanhada de uma sensação geral de fraqueza. Atividades simples, como subir um lance de escadas ou carregar sacolas leves, começam a parecer mais difíceis. Alguns homens notam que precisam se sentar com mais frequência, que caminham mais devagar ou que preferem evitar compromissos porque simplesmente não têm disposição. Essa mudança pode ser tão sutil que muitas vezes quem está ao redor percebe antes mesmo da própria pessoa. Quando o câncer de próstata está mais avançado, ele pode afetar a capacidade do corpo de produzir glóbulos vermelhos, levando à anemia. Isso piora ainda mais a fadiga e pode causar outros sintomas, como tontura, palidez e falta de ar em situações que antes eram fáceis de lidar. Esses sinais não devem ser ignorados. A perda de peso repentina e o cansaço constante não são apenas coisas da idade. O corpo está tentando dizer que algo não está certo, e prestar atenção a isso
pode fazer toda a diferença. Mas será que existe uma forma de saber quem tem mais chances de desenvolver essa doença? Alguns fatores de risco aumentam consideravelmente as chances de um homem ser diagnosticado com câncer de próstata. Fatores de risco. Quem está mais vulnerável ao câncer de próstata? Nem sempre os sintomas aparecem logo de início. Muitas vezes, o câncer de próstata se desenvolve em silêncio, sem causar dor, sem alterar o ritmo da vida de forma evidente. É por isso que entender quem tem mais chances de desenvolver a doença é tão importante quanto reconhecer os sinais. O primeiro e mais conhecido fator de risco é a idade. Homens com mais de 65 anos têm uma probabilidade significativamente maior de desenvolver câncer de próstata. Isso não significa que todos terão, mas sim que o risco aumenta naturalmente com o tempo. O corpo vai mudando e a próstata também. Com o avanço da idade, as células dessa glândula podem começar a se multiplicar de forma descontrolada, o que, em alguns casos, dá origem ao tumor. Outro ponto importante é o histórico familiar. Homens que têm ou tiveram pai, irmão ou filho diagnosticado com câncer de próstata precisam ficar ainda mais atentos. A presença da doença em parentes de primeiro grau pode dobrar ou até triplicar o risco. Isso acontece porque certos traços genéticos podem ser herdados, tornando o organismo mais suscetível ao problema. Além da idade e da genética, existem fatores ligados ao estilo de vida que também merecem atenção. Por exemplo, o excesso de peso está associado a formas mais agressivas do câncer de próstata. O acúmulo de gordura no corpo, especialmente na região abdominal, pode influenciar diretamente na produção de hormônios e no comportamento das células da próstata. Outro fator é a alimentação pobre em nutrientes e rica em alimentos industrializados, gordurosos e processados. A longo prazo, isso pode comprometer a saúde como um todo e favorecer o surgimento de tumores. Por outro lado, uma dieta equilibrada, com vegetais frescos, frutas, fibras e fontes saudáveis de gordura, ajuda a proteger o organismo e fortalecer o sistema imunológico. Também é importante destacar a falta de atividade física regular. O sedentarismo é um vilão silencioso que enfraquece o corpo e contribui para o aumento de peso, problemas cardiovasculares e inflamações crônicas, fatores que juntos podem aumentar o risco do câncer de próstata. Outro ponto que não pode ser ignorado é o nível de atenção com a própria saúde. Muitos homens ainda têm dificuldade de procurar um médico, fazer exames ou conversar abertamente sobre o que estão sentindo. E isso também é um fator de risco, porque o câncer de próstata tem mais chance de ser tratado com sucesso quando descoberto cedo. Saber tudo isso é essencial. Ter consciência dos fatores de risco não significa viver com medo, mas sim com responsabilidade. É uma forma de agir a tempo, de fazer escolhas melhores e de não deixar o acaso decidir pela saúde. E se falamos em agir a tempo, é impossível não destacar a importância do diagnóstico precoce. É ele que pode mudar completamente o rumo da história. Importância do diagnóstico precoce. O tempo pode ser o melhor aliado. Quando se fala em câncer de próstata, o diagnóstico precoce é mais do que uma recomendação médica. É uma oportunidade real de mudar o rumo da vida. A verdade é simples. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de tratamento eficaz e, principalmente, de cura. E isso não é teoria, é realidade. 9 em cada 10 homens diagnosticados precocemente com câncer de próstata conseguem tratar a doença com sucesso. Não é exagero. São dados concretos que mostram o poder que a informação e a ação têm sobre o destino de cada pessoa. Mas o que significa, na prática, um diagnóstico precoce? Significa identificar o câncer
antes que ele cause sintomas mais graves, antes que ele avance para outras partes do corpo. Significa descobrir enquanto ele ainda está restrito à próstata, quando os tratamentos são menos invasivos e mais eficazes. Para isso, existem 2 exames fundamentais: o exame de sangue chamado PSA, antígeno prostático específico, e o exame clínico conhecido como toque retal. Apesar do desconforto que muitos homens sentem só de ouvir falar nesse segundo exame, ele continua sendo uma das formas mais seguras e diretas de detectar alterações na próstata. O PSA mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Níveis elevados podem indicar inflamação, aumento benigno da glândula ou, em alguns casos, o próprio câncer. Mas é importante lembrar: um resultado alterado no PSA não é sentença. É apenas um sinal de que algo merece ser investigado com mais atenção. Já o toque retal permite que o médico sinta diretamente a próstata e perceba se há áreas endurecidas ou de tamanho anormal. O exame dura poucos segundos, não causa dor e pode evitar meses ou anos de sofrimento futuro. O maior obstáculo, muitas vezes, não está no acesso aos exames, mas no medo. Medo do resultado, medo do procedimento, medo do estigma. Muitos homens evitam ir ao médico por receio de descobrir algo ruim. Mas o que pouca gente percebe é que ignorar a saúde não elimina o risco, só atrasa a chance de fazer algo a respeito. E o tempo, nesse caso, é determinante. Quando o câncer de próstata é detectado tardiamente, o tratamento se torna mais longo, mais agressivo e com maiores chances de deixar sequelas. Em contrapartida, quando o tumor é encontrado logo no início, as opções são mais simples, os efeitos colaterais são menores e as chances de recuperação total são altíssimas. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem. É a escolha consciente de continuar vivendo com qualidade, com autonomia, com dignidade. Agora que você já entendeu os sinais, os fatores de risco e o poder do diagnóstico precoce, fica uma pergunta importante: o que você vai fazer com essa informação? Porque a partir daqui, a decisão está nas suas mãos. Agora que você conhece os sinais que o corpo dá, mesmo quando tudo parece normal, a pergunta é: o que vai fazer com essa informação? Vai esperar que os sintomas piorem? Vai continuar achando que é só coisa da idade? Ou vai escolher cuidar da sua saúde de forma ativa, responsável e consciente? Você não precisa esperar sentir dor para agir. A maioria dos homens que detectam o câncer de próstata no início consegue tratar com sucesso, sem grandes complicações. E tudo começa com atenção aos detalhes e uma simples consulta médica. Se algum dos sintomas que falamos aqui já apareceu no seu dia a dia, mesmo que seja de forma leve, não ignore. E se você ainda não fez seus exames de rotina, talvez este seja o melhor momento para marcar. Você se cuida como deveria? Quanto tempo faz que não faz um check-up completo? Já conversou com seu médico sobre saúde da próstata? Deixe aqui nos comentários. Qual desses sinais você já percebeu em si mesmo ou em alguém próximo? Sua experiência pode ajudar outros homens a se cuidarem também. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse tema para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares, principalmente com os homens da sua vida. Pode ser o empurrão que eles precisam para se cuidar. E claro, inscreva-se no canal Manual da Longevidade e ative as notificações, porque aqui a gente fala a verdade sem rodeios, com foco total em qualidade de vida e prevenção, especialmente para quem já passou dos 60. A sua saúde não pode esperar. A sua vida vale esse cuidado. A gente se vê no próximo vídeo.